Em 1998, o relatório sobre o papel das bibliotecas na sociedade moderna, apresentado ao Parlamento Europeu, veio considerar que as bibliotecas e os serviços de informação têm um papel insubstituível e crescente na organização do acesso ao conhecimento, num contexto de multiplicação de meios de comunicação. E que o desenvolvimento da sociedade da informação tem elevado claramente o perfil das bibliotecas enquanto importantes instrumentos de transmissão do conhecimento e da cultura. Destacando o papel específico, mas complementar, dos vários tipos de bibliotecas, neste relatório defende-se que as bibliotecas deverão ser tomadas em consideração de forma apropriada nas estratégias da União Europeia sobre a sociedade da informação, nos seus programas e planos relativos à cultura, aos conteúdos, à educação e ao conhecimento, bem como nas decisões orçamentais que lhes dizem respeito, uma vez que constituem um dos mais importantes sistemas organizados de acesso à cultura e ao conhecimento. E recomenda-se aos Estados-membros que incluam as bibliotecas nas respectivas estratégias, planos, programas e orçamentos e que tomem medidas apropriadas para permitir que desempenhem um papel ativo no tocante à disponibilização de acesso à informação e à transmissão do conhecimento. De acordo com os próprios termos do Conselho Internacional de Arquivos, os arquivos, por sua vez, constituem a memória das nações e das sociedades, configuram a sua identidade e são um alicerce da sociedade da informação, ao darem testemunho das ações e das transações humanas. Os arquivos apoiam a administração e comprovam os direitos dos indivíduos, de indivíduos, organizações e Estados. Ao garantirem o direito dos cidadãos de acesso à informação oficial e ao conhecimento da sua história, os arquivos são fundamentais para a democracia, a responsabilização e para a boa governação. Considerando o desígnio estratégico de elevar os níveis de literacia, de cultura, de educação e de qualificação dos portugueses e o importante contributo que as bibliotecas e os arquivos podem dar para o concretizar, o país deve apostar decisivamente no seu desenvolvimento. Importa saber, e é legítimo perguntar, se a estas instituições é conferido o lugar de relevo que devem ocupar na vida nacional, se está a planear um esforço a formular políticas, implementar programas e desenvolver projetos que correspondam às reais necessidades do país no atual estádio do seu desenvolvimento. Ao extraordinário impulso que as bibliotecas e os arquivos portugueses receberam a partir de meados da década de 80, sucedeu, desde há cerca de uma década, o abrandamento na implementação de programas em desenvolvimento, a inércia face a problemas por resolver e até mesmo retrocessos em matérias da maior importância. Pode-se assinalar a título de exemplo. O programa de apoio à rede de arquivos municipais está executado apenas a 45% e não tem influenciado decisivamente as autarquias no sentido da adoção de uma perspectiva de gestão integrada da informação. Apesar do diagnóstico aos arquivos intermédios da Administração Central, apresentado em 2003, não foi criado um programa específico para o problema das enormes massas documentais acumuladas, que não é resolúvel através da mera atribuição de competências às Secretarias Gerais dos Ministérios. O programa da rede de bibliotecas públicas não contempla ainda todos os municípios do país. As bibliotecas do ensino superior continuam sem dispor de uma rede de âmbito nacional que racionalize os recursos, fomente a cooperação e potencia o acesso à informação científica por parte de toda a comunidade académica nacional. As bibliotecas e os serviços de informação e documentação governamentais continuam a trabalhar em total autarcia e igualmente sem os benefícios do funcionamento em rede. As instituições têm-se debatido com dificuldades orçamentais generalizadas, agravadas pela presente situação de crise económica e financeira. Mas particularmente preocupante e de extrema gravidade, em nosso entender, é o que está a acontecer ao nível dos recursos humanos. Com a publicação do Decreto-Lei nº 121 de 2008, de 11 de julho, foi revogada a legislação que, 30 anos antes, criara as carreiras específicas das áreas funcionais de biblioteca e de arquivo e garantia o preenchimento de vagas nestas áreas funcionais profissionais ao nível superior e ao nível médio, com as competências adequadas para o efeito. Portugal dispôs, durante todo esse período, de legislação que o colocou na vanguarda dos países europeus. Agora, com o novo enquadramento legal, assiste-se quase diariamente à publicação no Diário da República de avisos de abertura de concursos de que estão total e completamente ausentes os requisitos de formação e de competências que são imprescindíveis para gerir informação
e os serviços que reúnem, organizam e disponibilizam este recurso. Foi a preparação dos recursos humanos, que é sem dúvida o fator crucial em todos os setores de atividade, que determinou em grande medida a elevada qualidade e até mesmo a excelência de muitas bibliotecas e de muitos arquivos e dos serviços que prestam à população portuguesa. É essa qualidade e essa excelência que ficam ameaçadas a partir de agora. A realidade da última década parece, pois, indicar que o poder político tem considerado que o país foi retirado da situação vergonhosa em que se encontrava durante o Estado Novo e que isso é suficiente, bastante imprimir uma certa velocidade de cruzeiro ao que foi alcançado. Mas não é nosso entender, principalmente quando são definidos objetivos ambiciosos relativamente à elevação dos níveis de literacia, de cultura, de educação e de qualificação dos portugueses. A objetivos desta natureza têm de corresponder a objetivos igualmente ambiciosos no que diz respeito às bibliotecas e aos arquivos portugueses, tendo em conta o contributo que estas instituições podem dar para se alcançarem os primeiros e aproveitando o desenvolvimento das redes de comunicação digital e a sua utilização em todas as atividades dos indivíduos e dos grupos sociais que criaram condições de comunicação sem paralelo na história da humanidade e, consequentemente, de partilha da informação e do conhecimento. Mas, para maximizar os benefícios sociais e económicos da sociedade em rede, como vem sendo designada a nova forma de organização social baseada nas redes de comunicação digital, é essencial formular e implementar políticas que, para além do acesso aos meios tecnológicos, otimizem a criação, o fluxo e a utilização de ideias e de informação. Em Portugal, a política governamental para o setor é parcelar e descontínua, dispõe de uma base legislativa frágil e a sua implementação está confiada a múltiplos departamentos, raramente beneficiando de cooperação interministerial ou de qualquer forma de coordenação. O país necessita de uma visão para estas instituições no âmbito da intersecção da política cultural, da política de informação e da política de educação. De uma estratégia clara na qual se estabeleça o seu papel para a comunidade nacional. Se definam os componentes dos respectivos sistemas e a função específica e complementar de cada um desses componentes. As linhas de desenvolvimento a prosseguir, os objetivos a atingir. Com o tema Políticas de Informação na Sociedade em Rede, o 10º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas inscreve-se na linha de intervenção que tem pautado a atividade da BAD desde a sua fundação e com a qual visa contribuir para que as bibliotecas e os arquivos portugueses desempenhem um papel central no desígnio estratégico de qualificar os portugueses e de desenvolver Portugal. Muito obrigado.